Seguimos com mais uma lição, hoje a lição 16, a bondade de Deus e a nossa gratidão em relação àquilo que Deus fez e continua fazendo na vida de cada um de nós. E quando nós olhamos para essa lição, o que aconteceria se, por exemplo, um bebê não tivesse ninguém para tomar conta dele, né? A gente sabe que um bebê ele precisa 100% da ajuda do pai e da mãe para que ele possa ser alimentado, possa ser limpo, possa ser cuidado. E a pergunta se faz também justamente na relação com Deus. O que aconteceria conosco se Deus não cuidasse de nós? Se Deus não cuidasse da sua obra, né? Então Deus não é um Deus que apenas cria as coisas, mas Deus é um Deus que, além de criar, Deus cuida de todas as coisas. Quando nós olhamos para a história da criação, nós vemos que Deus criou o mundo e tudo que nele há, como diz a palavra, em 6 dias. E no 7º dia, também diz a palavra, que Deus descansou. E esse descanso de Deus não é que Deus não faz mais nada, mas Deus continua cuidando, Deus continua zelando, Deus continua agindo e fazendo tudo o que for necessário pela obra da sua criação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a certeza de que Deus sustenta tudo aquilo que Ele fez, né? Quando a gente olha para o Salmo 36, ali o salmista, então, ele diz o seguinte, no versículo 5 e 6. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus e as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ou seja, Deus mantém, Deus preserva, Deus sustenta. E não só a natureza, mas especialmente o ser humano, né? Ou seja, mostra como Deus é misericordioso e compassivo. Além disso, Deus, além de preservar, né, e não é só dessa forma que Deus age, Deus também promete o quê? Nos dar o necessário para a nossa vida aqui nesse mundo. No Salmo 145, o versículo 15, ele diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e a seu tempo tu lhes dás o alimento. Versículo 16, abres a mão e satisfazes de benevolência a todos os viventes. Ou seja, nós podemos esperar em Deus, porque Ele nos dá a certeza de que Ele nos dá aquilo que precisamos. O que Deus dá para nós? Nos dá força, nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá tudo aquilo que precisamos. Trabalho, emprego, sustento, bens, faz com que as plantas cresçam, faz com que a gente tenha um alimento. Então Deus providencia tudo aquilo que a gente precisa. Tá? E por isso, como diz também o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 7, nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ou seja, nós temos um Deus no qual nós podemos confiar, porque Ele realmente cuida de nós. Por isso, quando a gente estuda esta parte do credo apostólico, creio que Deus me deu a mim o quê? Me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, campo, gado, esposa, filhos e todos os bens. Ou seja, Deus promete e Ele realmente sustenta, ampara e cuida de toda a sua criação. Além disso, né, além de Deus me sustentar, de Deus me dar o necessário, a palavra ela também nos mostra que Deus ele faz muito mais conosco, especialmente porque Ele nos protege. No Salmo 91, lá está escrito que Deus ordena os seus anjos para que cuidem de nós, para que não tropecemos em alguma pedra, diz a palavra do Senhor lá. Então isso nos mostra como Deus realmente tem zelo e cuidado por nós. Uma história bíblica que mostra isso de uma forma muito clara é quando nós olhamos lá para Daniel. Daniel na cova dos leões, né, é um exemplo, aonde Deus envia anjos e estes anjos fecham a boca dos leões. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Tá? Eles são jogados numa fornalha acesa, um fogo escaldante, e os homens que jogam os 3 lá na fornalha morrem, mas eles não têm nem os cabelos chamuscados. Né? Ou seja, o rei olha e diz, não eram 3 os que foram jogados, agora tem 4 lá dentro? Ou seja, havia um anjo de Deus cuidando.
Isso nos mostra o quanto Deus zela por nós, o quanto Deus cuida de nós, né? Por isso nós também dizemos lá na explicação do credo apostólico, da primeira parte do credo, do primeiro artigo, que Deus me protege de todos os perigos e me guarda de todo o mal, né? Então tudo isso nós encontramos na nossa apostila, ali na página 87 e 88. A grande pergunta é, já que nós somos pecadores, né, que o ser humano ele sempre acaba fazendo coisas que não condizem com a vontade de Deus, por que Deus então nos abençoa tanto? Né? Por que Deus faz isso? Né? Quando a gente olha, como eu já disse antes, não há bondade no ser humano o suficiente para agradar a Deus. Né? Então por que Deus nos ama tanto? Porque esta é a ação de Deus, é a forma de Deus ser. Deus, na sua essência, é amor. E diz o Salmo 103, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor abençoa os seus. Então nos mostra justamente o quê? Por que Deus cuida tanto de nós? A explicação lá diz, tudo isso faz unicamente por sua paterna, divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito nosso. Deus não ama o ser humano porque ele é bonzinho. Deus ama porque isso é a essência do amor de Deus. E Deus vai fazer isso constantemente. Ele não deixa de amar a sua criação, a sua obra. Então, dessa forma, nós olhamos justamente para a ação de Deus, para a obra de Deus na nossa vida. Né? Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. E pronto. Né? Essa é a forma de Deus agir. Né? E diante de tudo isso, né, se Deus me sustenta, se Deus me dá o necessário, se Deus me protege, se Deus me ama, como é que eu posso agradecer por tudo isso? O Salmo 136, ele diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus é bom para conosco. Deus é bom para com todos, Ele ama, mesmo que não se mereça esse amor, mas Deus ama. Por isso eu posso agradecer como? Salmo 100 diz, acho que desafio, leiam o Salmo número 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Ou seja, como é que eu posso agradecer a Deus? Cantando, orando, lendo a sua palavra, servindo a Deus com minha voz, servindo a Deus com minhas mãos, com os dons que Deus me deu, com o dinheiro que Deus me concede, com os bens que o Senhor me concede. Então, dessa forma eu posso servir a este Deus misericordioso e salvador. Mas acima de tudo, né, especialmente desses dias de pandemia que nós estamos vivendo, não podemos nos esquecer de que ir à casa de Deus, de ir à igreja, é uma das grandes formas de nós agradecermos toda a bondade que Deus tem demonstrado e evidenciado na nossa vida. O Salmo 121 fala disso, né? Eu elevo os meus olhos para os montes, e onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, ou seja, vem de Deus. Por isso eu posso agradecer a Ele por todas as dádivas e por todas as bênçãos que Ele me concede. Por tudo isso devo dar-lhe graças, louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Então, esta é a lição número 16, a bondade de Deus, e nos leva a refletir sobre a nossa gratidão. Que o bondoso Deus e Pai conduza vocês e leiam a lição, reflitam sobre ela, especialmente que possamos olhar sempre para a bondade e para a misericórdia de Deus. Um grande abraço, ricas bênçãos de Deus a todos.